Produteiras e produteiros, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Mulheres de Produto. Eu sou a Thalita Moraes e hoje eu tô com a Ingrid Souza também. Dá oi pro pessoal, Ingrid. Oi, pessoal. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o Olist, vai falar sobre a jornada do seller e também sobre o que é o negócio do Olist, como é que foram os impactos da pandemia, enfim, dentro da área de produtos também, então vai ser um papo bem legal. Antes de ir para a pauta, alguns recados. O podcast é parte da comunidade Mulheres de Produto. Se quiser ficar por dentro das novidades e dos conteúdos feitos por nós, acesse mulheresdeproduto.com e siga a gente nas redes sociais. Somos o Mulheres de Produto no Instagram e no LinkedIn. Se você gosta do nosso conteúdo, compartilhe esse episódio com a sua rede e espalhe a palavra do Mulheres de Produto. Não esquece de seguir a gente no seu agregador de podcasts favoritos, tá? Agora sim, bora para a pauta. Boa. Obrigada pela introdução, Thali. Eu vou começar aqui fazendo uma breve introdução do nosso tema de hoje, né? Falando um pouquinho sobre o setor de varejo, né? Bom, o setor de varejo, ele sempre representou uma fatia muito importante da economia no Brasil. Dados de 2019 mostram que o varejo restrito, aquele que não inclui automóveis e materiais de construção, por exemplo, representava 19,24% do PIB daquele ano. Veio a pandemia, né, e o setor precisou se adaptar com a ajuda de ferramentas que permitissem a transição para um modelo online. Hoje, vamos falar com algumas PMs do Olist sobre o impacto dessas necessidades na área de produto da empresa, mais precisamente da jornada do vendedor. Hoje estão com a gente a Karen Luiz, que é Associate Product Manager, a Isabela Juste, Product Manager, e a Karine Moraes, também Product Manager, todas do Olist. Primeiro, muito bem-vindas, estou muito feliz de receber vocês aqui. Se apresentem aí para quem está ouvindo a gente. Boa tarde para todo mundo. Meu nome é Karine, eu trabalho no Olist há 3 anos. Eu trabalho no setor de produto há aproximadamente 6 anos. Eu migrei da área de tecnologia, sou formada em engenharia da computação, mas eu nunca fui muito boa em codar, então eu gostava bastante de suporte, gostava bastante de usuário, e acabei indo para a parte mais técnica de suporte, eu prestava suporte de segundo nível em outras empresas, né? E acabei tendo a oportunidade de fazer gerenciamento de pessoas, mas também não era muito boa nisso. E daí teve a oportunidade de ir para a área de produto, e aí eu estou 6 anos nessa área. Dentro do Olist, eu trabalhei em algumas frentes. Atualmente eu estou na frente de catálogo, e é isso aí. Oi, eu sou a Isabela, mais conhecida como Bel. Eu fiz recentemente uma migração para a área de produto, então eu trabalhava na Endeavor, que é uma organização muito voltada ao empreendedorismo e apoiar empresas de alto crescimento, como o Olist. E lá eu tive o privilégio e a sorte de conhecer o Olist, e surgiu a oportunidade de entrar aqui nesse time no final do ano passado, no final de 2020. E desde então, acho que vem passando por diversos desafios, acho que o Olist é uma empresa que estica bastante a gente, né? Então a gente aprende muito enquanto trabalha, e é uma empresa que dá muita pista também para a gente crescer, né? Então acho que esses 9 meses aí parecem que faz muitos anos nessa carreira, acho que muito aprendizado. E atualmente eu trabalho, né? Acho que desde que eu entrei aqui dentro da área de implementação no Olist. E o principal desafio aqui é a gente entender como a gente educa os sellers, como que a gente garante que eles vão performar desde o primeiro dia aqui com a gente, que eles entendem rapidamente qual que é o checklist aí para vender online e a gente conseguir, de fato, empoderar o comércio e fazer com que esses lojistas, nossos parceiros, alavanquem aqui com a gente. Boa, Isa. Thalita, obrigada pelo convite, viu? A gente que te agradece por convidar a gente para participar aqui do podcast. Então, oi, gente, eu sou a Karen. Eu trabalho no Olist desde 2018. Então, quando eu entrei no Olist, a gente tinha mais ou menos uns 150 funcionários. E hoje a gente já está ultrapassando aí 1.200, né? Eu acho que a
Até perdi a conta, nem sei mais quantas pessoas já entraram. Então, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né, de como é que foi aí o cenário de pandemia para o Olist e tudo mais. Mas eu entrei aqui no Olist na área de Customer Success e eu trabalhei lá por 2 anos. Então, eu fui gerente de contas, eu fui key account ali com os nossos top vendedores e lá na área de CS, eu fui owner de um projeto muito bacana que é a Voz do Cliente. Então, esse projeto ele me deixou muito perto assim da galera de produto e me fez ter uma curiosidade muito grande assim sobre o que essa galera fazia, como que eles trabalhavam, como que a gente levava os problemas até essas pessoas e elas resolviam da melhor forma possível. Então, me deu uma vontade muito grande de trabalhar com produto. E aí eu acabei fazendo uma migração. Então, faz 6 meses aí que eu tô agora na área de produto, trabalhando como Associate Product Manager ali. Então, eu falo que eu sou aprendiz de produto, né? O chaveirinho da K, porque a gente trabalha junto ali na área de catálogo. E a gente tem como objetivo, né, fazer com que os sellers, os nossos vendedores, né? A gente tem mania de falar seller aqui, cadastrem os produtos, né, da maneira mais fácil possível e comecem a vender logo. Muito legal. Bem-vindas mais uma vez. Bom, vou começar perguntando então sobre o que é o produto do Olist, o que é o negócio do Olist. Eu lembro de ver a lojinha do Olist em alguns marketplaces e na época eu não entendia muito bem o que era exatamente, né, o negócio da empresa. Então, eu acho que hoje deve estar até mais expandido, né, até por conta dessas demandas de pandemia aí. O que é o negócio do Olist, né? O que é o produto do Olist? Conta aí pra gente. Boa, acho que antes de falar sobre o nosso produto, acho que o nosso produto ele está muito ligado à nossa missão de empoderar o comércio. Então, acho que tudo que a gente faz e a gente trabalha aqui é para empoderar o comércio. E por isso que, acho que muito na linha do que você trouxe, a gente é a maior loja dentro dos marketplaces. A gente entende que quando um lojista vai começar a vender online, tem diversos desafios, dos quais ele muitas vezes não conhece, principalmente aqueles lojistas que estão começando a vender. Então, a gente empresta a nossa loja, né, nossa reputação, traz os lojistas como parceiros, para que eles já comecem vendendo dentro dos maiores marketplaces aqui no Brasil, né, para que eles já comecem vendendo com a nossa reputação. Então, eles vão ter sempre os anúncios sendo visualizados, a gente trabalha com toda a expertise, né, e o conhecimento que a gente tem aqui dentro, para garantir que eles vão ter os melhores anúncios, com a melhor posição e a melhor reputação dentro dos marketplaces. A gente também tem a melhor logística do Brasil para apoiar esses lojistas que estão começando a vender online, e temos diversas ferramentas para guiá-lo dentro de toda essa jornada, né? Então, dentro dessa maior loja dos marketplaces, a gente tem aqui diversas ferramentas e formas de apoiar o lojista, né, a vender online. Então, é mais ou menos isso. Nossa, muito bom. Então, acho que uma vez que vocês já falaram um pouco da Olist, né? Eu vou tentar, então, puxar aqui já uma outra curiosidade, né? Entender, assim, como foi para vocês, né, com a pandemia, né? Como a pandemia acelerou mudanças na área de produto para vocês e como vocês conseguiram lidar com esse período aí? É uma ótima pergunta, Ingrid. Acho que hoje o comércio, antes da pandemia, né, o comércio eletrônico, né, o comércio que as pessoas compravam online era considerado muito baixo, né, o market share muito baixo com relação ao offline, né. Quando veio a pandemia, né, a nova forma de consumo mudou tudo isso. No que mudou aqui para o Olist, tá? Então, assim, mudou para acelerar ainda mais os nossos planos. Então, a gente tinha o Olist Shops, que era uma ferramenta que a gente estava começando a produtizar antes da pandemia, a gente estava pensando em monetizar ela já no começo, né, no lançamento da ferramenta, da plataforma, e a gente decidiu por não produtizar, a gente decidiu por não monetizar, quer dizer, né, a gente produtizou, mas a gente não monetizou. Por quê? Para justamente ajudar esse seller pequeno que não sabia como vender online, precisava vender online. Então, o Olist Shops, ele traz muito para sellers pequenos, né? Então, vamos supor assim, que em Curitiba, né, que é a matriz do Olist, né? A gente tem uma feirinha que acontece num ponto turístico da cidade. Durante a pandemia, esses vendedores, essas feirinhas, não tinham como vender esses produtos, porque as pessoas não podiam mais sair de casa.
não podia ter a feirinha. O que aconteceu? O Olist Shops foi a grande vitrine desses sellers com uma usabilidade muito simples e muito fácil de cadastrar os produtos. Então, a gente sempre brincava que com 3 passos, o seller conseguia cadastrar, publicar o produto dele e conseguia ter a visibilidade da vitrine dele. Então, a gente... durante a pandemia, a gente também potencializou ainda mais a nossa parte logística, aumentando a quantidade de transportadoras de dentro do nosso portfólio. Antes a gente trabalhava com Correios, agora a gente trabalha com uma gama maior, inclusive a gente teve a aquisição da Pax, que é uma empresa de transporte, para a gente conseguir cada vez mais entregar o produto para o consumidor final, né? Então, logicamente, quando a gente fala de comércio eletrônico, a gente fala muito de facilitar a vida do vendedor para vender online, né? E a gente também olha muito aqui dentro do Olist para o consumidor final. Então, cada vez um prazo de entrega muito mais assertivo, com também um prazo de entrega muito mais competitivo. E, além disso, a gente consegue também ter um pós-venda, né? Ou seja, toda vez que o consumidor final tem algum problema, a gente também tem uma assistência muito mais próxima dele nesse sentido. Então, a gente acaba fechando o ciclo completo, né? Ajudando aquele vendedor a vender online e também dando apoio para quem está comprando no final das contas. A Ká também falou ali sobre a questão do Olist Shops, né, e trazendo aqui um case super real, né, da questão do nosso produto principal, que é o Olist Store. Eu tinha uma cliente, né, na minha carteira de clientes, na época da pandemia, que ela nunca tinha vendido online, né, ela tinha a lojinha dela, ela vendia alguns produtos de game, então teclado gamer, mouse gamer, e aí na pandemia ela se viu obrigada a fechar a lojinha dela, então ela trabalhando, né, com 2 filhos em casa, ela se viu com a única opção que ela tinha de colocar os produtos dela à venda na internet. Então, ela foi atrás, né, dos marketplaces para anunciar os produtos dela, e as vendas eram muito poucas, né, ela estava se vendo ali no desespero do aluguel dela e tudo mais, até que alguém apresentou o Olist para ela. E aí ela entrou no Olist, né, e ela veio para minha carteira. Quando ela veio para minha carteira, eu vi que ela tinha produtos muito bons, ela tinha bastante estoque e a gente tinha bastante oportunidade de fazer campanhas com os produtos dela. Então, a gente colocou os produtos dela em campanha e, cara, a gente tem até o relato dela, né, que a gente trouxe numa voz do cliente, inclusive, dela agradecendo muito, assim, porque ela não vai mais voltar pro presencial, né, porque ela descobriu um mundo muito mais ágil para ela conseguir vender os produtos dela, e inclusive ela precisou contratar funcionários para ajudar na parte da logística, para ela conseguir embalar e enviar todos os produtos que ela está vendendo com a gente. Então, é muito gratificante, assim, a gente ouvir, né, de uma lojista mulher, né, que está ali batalhando na pandemia, como o Olist conseguiu ajudar a vida dela. Nossa, muito legal. E como a gente trouxe um pouco antes, né, um setor que foi super afetado, acho que os comerciantes, né, principalmente os pequenos, não tinham outra alternativa que passassem a ida para o online, né? E muitas vezes sem, eu imagino, né, sem expertise, sem ter feito isso antes, né? E aí, até falando um pouco disso, vocês estão bem familiarizadas com essa jornada, né, do vendedor, então como que ele consegue vender bem, expor os produtos e tudo mais. E como é que foi para vocês esse aumento de demanda, então, né, do nada, assim, vários pequenos vendedores buscando o Olist como uma alternativa para ir para o online? Como vocês conseguiram usar isso a favor de vocês, digamos assim, né, aprender mais com esses clientes e aplicar, né, no desenvolvimento desses produtos que vocês comentaram? Não, boa, ótima pergunta. Eu acho que o Olist é uma empresa, né, uma scale-up que naturalmente cresce muito rápido, e a pandemia veio para impulsionar de fato isso. Então, muitos processos precisaram ser repensados, mas também, né, o produto. Então, a gente precisou ser muito mais eficaz, né, muito mais eficiente e assertivo dentro do nosso produto, né, porque a gente viu uma quantidade de sellers aumentar muito aqui dentro, né, então, antes processos que eram manuais e foram gargalos, né, de crescimento que toda scale-up tem, precisaram ser revistos, né, e precisam, né, ser sempre melhorados para a gente conseguir escalar ainda mais. Então, naturalmente, essa base de clientes, né, ela aumenta, e os sellers, eles chegam aqui dentro, né, atendendo alguns requisitos para poder vender dentro do Olist Store,
E eles passam por um processo de qualificação, né, onde eles precisam emitir nota fiscal, eles precisam ter um CNPJ e uma conta bancária atreladas a ele, uma conta bancária atrelada ao CNPJ, para que ele consiga vender com a gente, né? E depois que ele passa da qualificação, a gente atende o seller numa área chamada implementação, a área da qual eu sou PM, né? E dentro dessa área, a gente passou a ver, né, um número muito maior de sellers e ter que trazer toda a experiência que a gente conhece, né, que a gente tem de sellers que performam com a gente, performam bem, para dentro da plataforma. Porque a gente não pode crescer o mesmo volume de pessoas, né, de funcionários, para a mesma proporção dos sellers. Senão a gente, enfim, não se torna, né, não é escalável, né? O modelo de negócio escalável é o modelo, né, que a empresa ela cresce muito mais do que os funcionários, né? Então, dado isso, a gente teve que e junto, né, com a base maior de sellers vindo, eu acho que vieram cada vez mais clientes e parceiros como que a Karen trouxe, né, que são sellers offline que precisaram se reinventar e vir por online. Então, não tinham todo o conhecimento necessário para já chegar deslanchando, né, e de fato vender. Precisava muito de uma proximidade maior, e aí que está a nossa vantagem competitiva, né, porque a gente traz todas esse conhecimento para acelerar o seller e todas as ferramentas necessárias. Então, acho que o principal desafio foi de fato, né, trazer o tech touch para esse grande volume, né, de usuários. E até um case legal, assim, de se trazer dentro de implementação, que a gente passou a entender esse principal desafio, assim, né? Sellers chegando, né, sem muito conhecimento, e como que a gente traz esse conhecimento para eles de forma escalável, né? E aí a gente trouxe dentro do produto, até que a gente vem chamando aqui internamente de Sellers Tasks, que é trazer o checklist de tarefas, né, de ações que o seller precisa realizar. Então, ele tem lá uma lista já de tarefas priorizadas, que a gente aprendeu, né, que se ele realizar, ele vai performar com a gente, e a gente consegue orientar ele muito melhor pelo produto, né? Então, a gente conseguiu ir aprendendo, né, como que ele chega no sucesso e vai direcionando para tarefas que ele precisa realizar. E mais do que isso, a gente entendeu que muitas vezes, para um seller que já vende online, ele já sabe como opera, como embala um pedido, né? Como que cadastra um produto com qualidade, um anúncio que vai vender. Mas se eles estão fazendo isso pela primeira vez, muitas vezes eles ainda não sabem. Então, junto com as tarefas de o que ele precisa fazer, a gente vem trabalhando muito no como. Então, traz uma trilha aí, né, de o que ele precisa fazer e como ele faz para ele poder performar dentro do Olist. E aí, esse checklist que a gente traz para eles, né, é muito relacionado a cadastro de produto, que as meninas vão trazer aí com muito detalhe. Então, a gente traz muito para o seller que não adianta, ele não vai conseguir performar com a gente se ele não tiver uma profundidade de portfólio. Uma analogia que a gente traz, assim, é que é igual uma loja física. Se você só tem um produto na sua loja física, você não vai vender. Mas se você tem mais produtos, né, o seu potencial de venda aumenta. Então, a gente tenta trazer e educar muito ele dentro da plataforma. E mais do que isso, precisa de um produto que chame atenção, que o comprador, ele entre, né, e entenda muito bem o que é esse produto e queira comprar. Então, a gente ensina ele a como ele faz esse cadastro e também tem um time para ajudar ele, né? Então, a gente educa aí o seller também a como ele deve cadastrar. Então, além de ter a profundidade de portfólio, os anúncios que vão ter a maior conversão, a gente consegue orientar bem ele. E a gente, né, traz todo esse fluxo, esse aprendizado dentro dessas tarefas para orientar. E além de cadastro de produto, a gente mostra para ele que ele também precisa ter profundidade de estoque, né? Então, ele precisa ter um estoque para conseguir vender e ele precisa trazer isso para a gente também conseguir dar mais visibilidade para os canais. E também a gente consegue trazer daí todas as campanhas, tudo que a gente consegue trabalhar com o seller para impulsionar as vendas dele, né, mais à frente. Então, dentro já dessa jornada de implementação, a gente mostra os benefícios e as ferramentas que a gente tem e como que ele usa elas a favor dele, né? Legal, Bel, esse ponto que você trouxe de como foi, né, a construção da jornada do vendedor, né? Então, vou fazer um gancho aqui
e para entender um pouco mais de como foi a construção desse processo, para que vocês chegassem, né, da delimitação, para que entendessem quais seriam essas tarefas, por exemplo, né? Boa, legal. Aqui a gente olha muito para o sucesso do nosso cliente, né, dentro do Olist. A gente está sempre olhando, de fato, se o nosso lojista está tendo sucesso com a gente, como que a gente consegue melhorar essa experiência. Então, acho que foi... E além de tudo, a gente tem muita liberdade, e eu acho que isso é uma vantagem muito legal, assim, dentro do Olist, de conversar com os sellers, fazer perguntas para eles, entender, de fato, a causa raiz de todas as oportunidades, de todos os problemas, e como que a gente consegue, né, atuar. Então, acho que foi um mix de entender com os sellers, de forma bem qualitativa, como que está sendo a experiência dele, como que a gente conseguiria melhorar, e também um mix de entender o que sellers que performam bem com a gente fazem e como que a gente traz essa expertise para aqueles que estão começando, né? Já que a gente tem uma base de lojistas bem grande aqui dentro. Então, a gente entendeu que para alavancar as vendas dos sellers, né? Que os sellers, no final do dia, eles querem vender e eles estão aqui para ter resultados com a gente. E a gente entendeu que existe esse checklist, né, de cadastrar produto, de ter preço, de ter estoque para vender, e boas práticas relacionadas a isso, né? Então, a gente está trazendo, né, com quem já faz muito bem para cá. A gente entendeu que essa era uma dor que poderia ser bem direcionada, né? E conversamos muito com os sellers, né? Então, a gente trouxe para dentro de casa o desafio de orientar eles melhor. E aí a gente tem uma equipe de designer bem legal também, então, que está junto com a gente, fazendo muitas entrevistas, muitos discoveries, e aí a gente começa as explorações, né? Então, a gente fez explorações, e aí a gente tem mais liberdade ainda para fazer testes de usabilidade com os sellers. Então, a gente faz testes de usabilidade, leva para o pessoal de negócios, e dentro dos testes de usabilidade, a gente foi e voltou algumas vezes até chegar, né, no que a gente entendeu. Beleza, agora o seller está entendendo que aqui é onde a gente está querendo orientar e que ele precisa fazer isso para performar. Depois que a gente, entendeu o caminho, a gente trouxe para dentro de casa, refinou com o time. Nosso time de engenharia também, eles gostam muito de participar do negócio, né, e trazer sugestões para ficar ainda melhor e trazer bastante agilidade para o nosso processo também. E aí a gente, fizemos a entrega, né, a primeira entrega, e aí não para aí, né? Então a gente olha muito para os dados, a gente entende quais são os sellers que estão passando pelo fluxo, se esse fluxo está sendo efetivo, tanto por métricas, né, dentro do produto que a gente acompanha, mas, de novo, a grande vantagem competitiva aí da gente ter muita liberdade aqui dentro da empresa de falar com os sellers. Então, pegar o telefone mesmo, entender com os sellers o que eles acharam, se a jornada fez sentido, onde estão os gargalos e voltar para iterar em cima e fazer essa solução ficar ainda melhor. Então, a gente fala que nunca está construído, né? Está sempre em construção. E aí é um pouquinho aí do processo para a gente conseguir guiar um pouco melhor o seller ao longo da plataforma, para ele aprender com quem já fez e performar muito com a gente. E queria que vocês comentassem um pouco mais sobre como vocês medem esse sucesso do vendedor e também como é que é essa parte de experimentação. Então, imagino que com essa alta demanda que veio, né, com a pandemia, existe a necessidade de escalar, entregar o mais rápido que der. Então, fiquei curiosa também para entender como é que vocês conseguiram experimentar coisas, entender o lado do cliente e para aí sim aplicar de fato, né, e transformar aquilo em produto. Então, como vocês medem o sucesso do cliente e como é que é essa parte de experimentação junto aos vendedores? Boa. Antes de responder qual que era como a gente mediu o sucesso, eu acho que é importante a gente trazer qual era o sucesso esperado, né? E como que a gente prioriza tantas oportunidades aqui dentro de casa, né? Então, acho que a nossa área, implementação, tem como sucesso o sucesso do seller, né? Então, garantir que ele venda aqui com a gente e venda mais rápido, porque ele está fazendo um investimento e ele quer o retorno desse investimento, né? Então,
Nosso principal objetivo como área é garantir que os sellers tenham essa venda e que eles tenham essa venda rápido. E aí daí a gente tem diversas oportunidades, né? E dentro dessas oportunidades, a gente analisa bastante dados, conversa bastante com o seller de forma qualitativa também, para entender qual que tem o maior potencial. E a gente entendeu que trazer esses guias, né, para dentro de uma lista de tarefas, dentro da nossa tela inicial, que é o que eu tenho trazido, né, das Sellers Tasks para guiar bem os sellers, era uma oportunidade muito grande, que teria como principal outcome garantir os sellers líquidos, né, garantir os sellers vendendo. Então, esse é o nosso principal objetivo e é o principal resultado que a gente quer persuadir. E aí, para medir o sucesso, eu acho que partem de algumas coisas, né? Eu acho que esse é o outcome final, mas também tem métricas de produto que nos direcionam a acreditar que a gente está atingindo, né, esse outcome. Então, o que a gente olha muito aqui dentro hoje é entender o comportamento do seller aqui. Então, o seller, ele clicou e passou pelo funil da tarefa. Então, ele foi lá, viu que ele precisava cadastrar pelo menos alguns produtos, ele clicou nessa tarefa e ele completou o fluxo de cadastrar o produto. E se ele completou, ele teve venda em cima desses produtos? Então, é muito relacionado a isso. E a gente vai medindo tarefa por tarefa que a gente vai colocando e entendendo como a gente consegue personalizar melhor ou deixar ela melhor para o seller realizar. E aí, como a gente mede esse fluxo, né, a gente consegue entender melhor aonde estão os principais gargalos também. E aí, a experimentação parte muito disso. Então, a gente conseguir, vamos colocar um conteúdo em tal formato, teve engajamento e os sellers que engajaram com esse conteúdo performaram bem, e se a gente colocar um outro conteúdo, como que vai ser essa performance? Então, a gente faz muito esse comparativo, sabe? E no final do dia, o nosso objetivo é que o seller venda. Então, é para isso que a gente tem que olhar, né? Beleza, Bel. Acho que puxando um gancho aqui, né? Agora, então, que implementação ajudou o seller a entender o que ele precisa fazer e o que o seu sucesso para vender com a gente depende do seller cadastrar um volume de produtos com qualidade. Para isso, a gente tem um time todo que garante a melhor experiência de cadastro para o seller, né? Que é o meu time e o da Karine. Então, eu acho que puxando bem a parte, assim, de tipos de cadastro, quais são as oportunidades que a gente dá para o seller, hoje a gente tem 3 opções diferentes de cadastro, né? A gente tem o cadastro individual, que ele é feito pela web app ali, que no caso é a plataforma do seller, né? O site do Olist, e pelo aplicativo. A parte de cadastro via planilha de Excel em massa e a parte de cadastro via integração. Então, o cadastro mais utilizado hoje, né? O que traz uma quantidade maior de produtos hoje, é o cadastro via integração, que é quando o lojista ele já tem os seus produtos cadastrados em outros canais de venda e ele usa um integrador para puxar esses cadastros que ele já tem em outros lugares aqui para o Olist. Então, é super prático para o seller, né, não precisar cadastrar de novo uma coisa que ele já cadastrou em outro lugar, sendo muito mais simples, né, para ele poder trazer. Então, ele utiliza ali os ERPs, que são os nossos parceiros, né, para a gente poder fazer essa conexão ali dos produtos cadastrados em outros lugares e trazer isso para o Olist. A questão ali do cadastro individual, então a gente tem o cadastro unitário, onde o seller ele entra no site do Olist e ele vai poder colocar os dados um a um ali, então ele coloca o código de barras, ele coloca o título, a descrição e vai completando o cadastro pelo site do Olist também, e a mesma coisa ele pode fazer pelo aplicativo, então se ele quiser fazer pelo celular, pelo tablet, ele também consegue realizar esse cadastro, e a gente tem a opção do cadastro via planilha, né, que a gente usa o Excel para o seller conseguir importar esses produtos em massa para o Olist. Então, em vez dele fazer o cadastro um a um ali pelo site, ele já pode colocar as informações de uma vez só em uma planilha e subir 200, 300 produtos de uma vez só, e o Olist já retorna para ele quais são os possíveis erros que ele pode ter naquele cadastro, né? Então, aqui a gente pode até falar que nada é escrito na pedra no Olist, né? Então, hoje a gente tem essas 3 formas de cadastro, mas amanhã talvez a gente pode ter só 2, ou a gente pode ter 4. Então, o cadastro via planilha em Excel mesmo é algo que a gente está passando hoje por uma design sprint para ver como que a gente pode melhorar esse cadastro, né? Como que a gente pode fazer com que ele se torne tão simples quanto é o cadastro via integração. Então, depois de o seller fazer o cadastro de produto, né, esses produtos eles precisam passar por uma moderação para que eles possam ser aprovados e estejam
ativos nos canais para eles conseguirem ter a venda, né? Então, a Ká vai falar um pouquinho mais sobre esse nosso processo de moderação. Perfeito. Então, esse processo de moderação, ele nada mais do que é um processo de revisão. Por que a gente faz esse processo de revisão? Hoje o Olish, ele não vende só em um marketplace, né? Então a gente vende em vários, né? A gente tem Mercado Livre, Americanas, Submarino, Shoptime, e um produto que o seller cadastra aqui dentro do Olish é multiplicado para esses N canais. Quando a gente faz isso, a gente precisa entender algumas regras que cada canal tem essa particularidade. Então eu sempre falo que esse é um grande segredo onde a gente realmente acerta bastante dentro do Olish a conseguir fazer essa multiplicação. Mais pra frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre como que a gente resolve alguns problemas que impactam em esse anúncio estar ou não no canal. Mas o processo de revisão, o que ele visa trazer? Então, é um grande valor que a gente tem agregado no Olish. A gente tem 2 processos aqui. Um dos processos, ele é o automático. Então, uma vez que o seller cadastra esse produto, a gente tem um serviço dentro do Olish que identifica se aquele anúncio tem alguma palavra, né, que vai acabar tendo uma detração lá no canal. Então, vamos supor assim, né, o canal não permite, o Mercado Livre não permite que o anúncio tenha dados de contato do vendedor. Então, se o vendedor, né, gente, que a gente chama carinhosamente, né, em inglês seller, né, se o seller cadastra um produto que tenha saque, que tenha dados de contato, a gente passa por essa moderação automatizada, fala, poxa, cara, você não pode fazer isso, então a gente acaba eliminando isso para quê? Para que o produto dele seja publicado mais rápido e não acabe tendo uma rejeição lá do canal. Então, do mesmo jeito que a gente tem uma moderação, uma revisão automatizada aqui do nosso lado, o canal também, né, que é onde vai aparecer o anúncio do seller, também vai ter. Uma vez que a gente detecta, poxa, tá tudo certinho com esse anúncio, a gente vai, aprova esse produto, e esse produto passa a ser publicado lá no canal. Então, uma das métricas de sucesso que a gente tem aqui dentro de catálogo, já entrando um pouquinho respondendo a tua pergunta, Thalita, é a gente conseguir que o seller cadastre mais rápido e que esse produto ele seja publicado o mais rápido possível no canal. Então, a gente tem essas medidas de moderação automatizada e a gente tem umas medidas de checagem manual também. Então, a gente tem um time funcional que acaba checando manualmente se aquele produto está apto ou não. Essa parte de checagem manual, é um pouquinho, a gente acaba automatizando, então é um grande desafio que a gente tem aqui dentro, automatizar cada vez mais para que essa revisão seja mais rápida. E também a gente tem um outro ponto, né, dentro dessa revisão e dessa jornada do cadastro do seller, que é que esse anúncio seja publicado certinho e correto lá no canal. Então, o que acontece? A gente quer que o seller cadastre o produto e que esse produto seja publicado 100% dos produtos que forem cadastrados aqui dentro. E a gente sabe, dentro dos estudos que a gente faz, então dentro de catálogo a gente também faz continuous discovery, a gente puxa muito discovery diariamente, então como a Bel falou, a gente tem muita liberdade para falar com o seller, a gente está constantemente acompanhando a jornada dele. A gente acaba puxando, né, e vendo, entendendo que fora do Olish, esse seller não tem essa mesma experiência, porque ele acaba publicando um produto lá no Mercado Livre ou nos outros canais e acaba sendo rejeitado muito mais, porque ele não tem essa expertise que a gente tem aqui dentro. Então a gente usa toda essa expertise falando, poxa, isso aqui, se o vendedor colocar isso aqui no anúncio, não vai dar certo, ele não vai ser publicado. A gente já faz essa correção para ele mesmo e a gente já direciona ele para o caminho correto. Então, uma das métricas é produto cadastrado e produto publicado no canal, é um ponto, e que esse produto tenha uma experiência de compra boa. Então, não adianta nada, por exemplo, o vendedor cadastrar, por exemplo, estou vendendo um celular. Celular, se você não colocar nenhuma informação extra desse celular, toda a especificação técnica dele, quem está comprando vai ficar com muita dúvida, então a gente também olha para isso. Se está muito pobrinho, se está muito ruim o anúncio dele, a gente acaba ajudando ele também a ter um anúncio melhor. Perfeito. Eu acho então que além da gente se preocupar daquele produto ser aprovado logo de primeira, a gente também se preocupa em como vai ser a conversão desse produto, né? Então, tudo que a gente consegue passar de conhecimento para o seller e de dica para ele fazer um cadastro campeão, a gente tenta colocar isso no nosso cadastro, né? Igual a Ká falou ali, que muitas das vezes o seller não tem
esse conhecimento fora do Olist, e a gente tendo isso, a gente consegue passar muito bem para o seller, né? Então, eu acho que até falando aqui de tipos de cadastro e tudo mais, então a gente tem o cadastro que o seller simplesmente chega com um produto novo aqui para o Olist, então ele precisa colocar todas as informações que ele tem em cima desse produto, e a gente tem o nosso cadastro de pool. Então, como é que funciona esse nosso cadastro de pool, né? Um seller, ele cadastrou lá um celular Motorola, e vários outros sellers vão cadastrar esse mesmo celular Motorola. Então, quando os próximos sellers forem cadastrar esse produto, eles só precisam colocar o código de barras, que automaticamente o cadastro pronto já aparece para o seller, e a única coisa que ele precisa colocar é o seu estoque e o seu preço para começar a vender. Então, a experiência do cadastro de pool, ela traz uma agilidade muito maior, porque a gente já tem esse cadastro na base, ele já passou por moderação, então a gente já tem todos os dados que a gente precisa para esse produto ser publicado, ou seja, a publicação dele vai ser muito mais rápido, e o seller ele só precisa trazer mesmo qual é a informação de estoque e de preço para já começar a vender. Não, eu queria fazer um comentário, assim, porque eu acho que essa parte de catálogo, né, cadastro de produtos é um ponto de muita fricção mesmo nessa jornada de venda, né? Acho que tentando generalizar vendedor em qualquer outro sistema, de marketplace, não sei, sempre tem essa etapa de cadastrar os produtos, né? E como isso às vezes é muito pesado, né? Por conta dessa questão das pessoas não terem a expertise anterior, né, de venda online, então tem que aprender a como fazer um bom anúncio. Então é bem legal assim o que vocês estão falando, porque é uma etapa que pode fazer muitas vezes o vendedor desistir de anunciar, né? De ter a lojinha, digamos assim, ali dentro daquele marketplace, né? Então, imagino que eu ia perguntar sobre desafios, né? Quais vocês acham que são os maiores desafios dessa jornada, né? Se eu fosse chutar, eu diria que catálogo, né? Cadastro de produtos é um super, né, desafio, porque realmente acho que se não for feito de uma maneira que a pessoa entenda, que seja rápido, que seja fácil, ela pode desistir e ir embora. Boa, Thalita. Eu acho que é bem bacana esse ponto que você trouxe. Inclusive, a gente costuma falar aqui, né, que o bom cadastro é aquele que não precisa ser feito. Então, nenhum seller gosta da parte, né, de parar ali e ficar cadastrando produtos. O que ele quer é o produto dele publicado e vendendo. Então, eu acredito que o maior desafio aqui na parte de catálogo, né, em produto, é a gente conseguir otimizar o nosso cadastro para que o seller tenha que ter o mínimo de esforço possível, né? Que ele precisa colocar o mínimo de informações possíveis no cadastro dele. Então, a gente consegue utilizar de inteligências do mercado para trazer esses dados que a gente já tem acesso para que o seller não precise ficar colocando, né? Então, a Carla vai se aprofundar um pouco mais nesse assunto, mas, por exemplo, se a gente já consegue encontrar a descrição de vários produtos no mercado, por que não trazer isso para dentro do nosso produto? E assim que o seller for fazer o cadastro, né, de um produto que não seja de pool, de um cadastro de um produto novo, quando ele colocar o código de barras, a descrição já vai estar lá para ele, porque a gente já foi atrás para encontrar, sabe? E a gente conseguiu otimizar de algumas formas. Então, Cá, se você quiser puxar esse ponto. Sim, juntando com o desafio, né, de que ninguém gosta de cadastrar, né? Vocês já entraram num site e pediram para preencher todos os seus dados pessoais? Que horror que é! E quando pede uma autorização, log aqui com a sua conta do Google, é uma felicidade, né? Porque você já tem todos os dados ali, a gente acaba, né, entendendo que o Google vai compartilhar suas informações, que é o ideal. E a mesma analogia serve para o catálogo do Olist, tá? Então, nosso grande desafio é justamente isso que a Karen falou, né? A gente cadastrar o produto para o seller aqui com uma qualidade boa, que ele não tenha muito trabalho, mas que também tem uma boa conversão de venda. Então, a gente sabe que reputação, que é um grande forte que a gente tem dentro do Olist, acaba ajudando o seller a ter uma exposição maior em cima dos anúncios, né, dos produtos dele, mas se o produto dele não tiver numa descrição boa e tiver fotos que não refletem a realidade, acaba também impactando na decisão de compra do consumidor final. O que a gente faz, tá? A gente tem um mix aqui de inteligências artificiais, né, construídas dentro de casa e outras não, que acaba ajudando, né, a que esse produto cadastrado dentro do Olist chegue lá no marketplace com a maior informação possível. Então, a gente tem tanto, a gente chama de enriquecimento, tá? Tanto enriquecimento de informações, então, que nem a Karen falou, uma vez que o seller
coloca o código de barras do produto dele, a gente entende qual é esse produto e busca uma descrição automaticamente para ele. Dessa forma, o produto dele vai ter uma descrição mais completa, todas as informações do produto, a ficha técnica daquele produto vai estar ali. Isso acaba ajudando também em outra inteligência artificial que a gente tem aqui, que a gente usa, que é a parte de normalização dessa ficha, tá? Quando vocês entram num site para comprar, vocês veem, por exemplo, né? Vamos comprar uma batedeira. A batedeira, qual voltagem que ela é? 110 e 220. A gente tem uma inteligência que lê a informação textual, né, que daquela descrição daquele produto, daquele anúncio, e transforma isso na ficha bonitinha que aparece lá dentro do Marketplace. É um grande desafio isso, tá, gente? Parece algo bobo, mas grande parte dos erros que a gente tem dentro dos marketplaces, principalmente os sellers que não trabalham dentro da plataforma no lixo, acabam lidando com esse tipo de erro, tá? E eles precisam corrigir produto a produto, e aqui a gente já faz essa extração de forma automatizada. Além disso, a gente coloca esses anúncios dentro da categorização correta, né? Então, por exemplo, você procura no marketplace celular. Você acha lá na seção de celulares um carrinho de bebê. Não faz sentido, né? Então, ele está na categoria errada dentro do marketplace. Então, a gente também tem inteligências para fazer isso. No final das contas, todas as inteligências, o que ela é boa, né, para o vendedor? Ele não precisa preencher informações. Então, ao invés de eu ter lá 300 campos ou 200 campos para o vendedor preencher, para o produto dele ser vendido, ele preenche muito menos campos, e todas as outras coisas a gente já faz a interpretação para ele e coloca lá no canal. Então, esse é um dos grandes desafios que a gente tem dentro de catálogo, a gente conseguir ter esse anúncio cada vez mais completo e de acordo com o que cada marketplace espera receber, para que ele seja publicado mais rápido, e tudo isso num tempo muito curto de tempo, tá, gente? Então, igual eu falei, como nós medimos sucesso em catálogo, que o produto cadastrado seja publicado o mais rápido possível. Então, eu não posso demorar dias para passar um produto para o marketplace. A gente precisa fazer isso muito mais rápido, e é nisso que a gente acaba produtizando. Os processos que a gente mais usa aqui em catálogo para a gente conseguir entender essas necessidades dos sellers, né, e conseguir produtizar isso a gente olha muito dados quantitativos, né, então eu sou uma pessoa que gosto bastante de medir dados quantitativos, então números maiores, né, e aí me aprofundo um pouco mais dentro do qualitativo, e daí com a parte de entrevista com o seller, e enfim, papos e conversas com eles mais aproximados para a gente entender a realidade dele. Além disso, que nem a Karen comentou, a gente está fazendo design sprint, então é um outro ponto que a gente faz. A gente busca bastante continuous discovery com relação a outros pontos, então a gente busca fazer discovery, cobrindo a maior parte de cenários que a gente pode, então a gente faz levantamento de cenários, a gente roda validações entre times, e a gente é um time muito cross também, então assim, como a gente tem conexão muito com implementação, então a Bel é muito próxima da gente, a gente trabalha dentro do Olish em unidades de negócio, então cada uma tem a sua unidade de negócio respectiva, cada um mede o sucesso de um ponto da jornada de forma diferente, mas a gente está muito interligado, então um ponto, né, se o vendedor cadastra uma medida de pacote errada, né, ou seja, não corresponde à realidade, vai impactar lá em logística, porque o frete para o consumidor final vai ficar muito caro. Então, a gente acaba tendo conexão com todas as áreas da empresa também. Muito legal. Ingrid, você tem perguntas? Boa, eu acho que, assim, muito interessante a forma como vocês trouxeram aí tanto a jornada do vendedor, né, quanto os desafios de todo esse processo, a forma como vocês medem também, achei muito legal. E acho que só tenho mais uma pergunta, na verdade, acho que talvez nem seria uma pergunta, mas se vocês quiserem trazer dicas, né, para outros PMs que trabalham também na área de marketplace, que trabalham com varejo, se vocês têm dicas para compartilhar aí com outras pessoas de produto, eu acho que seria um ponto interessante também. Nossa, eu acho que a maior dica, pelo menos na minha visão, é
sempre escute o cliente. Então, a gente tira muito insumo bom das coisas que a gente está fazendo, tanto de coisas que a gente está acertando, quanto de coisas que não estão indo muito legais quando a gente para ouvir o cliente. Então, eu acredito que o cliente ele precisa fazer parte da nossa construção de produto, porque é para ele que a gente está construindo o produto. Então, quando a gente tem um contato muito próximo com o cliente, a gente acaba sendo mais assertivo e muito mais rápido, né, na direção que a gente está indo, porque a gente está tendo ali o feedback em tempo real da pessoa que está utilizando o que a gente está construindo, né? Perfeito. Acho que concordo muito, Karen, e eu acho que é legal que a gente tem muito isso dentro do nosso valor, né, no list. Acho que complementaria também, trazendo um outro ponto, eu acho que é focar muito no outcome, sabe? Então, ter muita clareza do resultado que a gente quer atingir, né, e como que a gente espera melhorar a experiência do nosso lojista e melhorar os resultados deles, e medir constantemente, porque conforme a gente vai medindo e mesclando esse qualitativo e quantitativo, a gente consegue chegar em melhorias contínuas que vão impactar bastante a vida do nosso lojista e consegue escolher bem quais são as oportunidades, né? Porque no final do dia, oportunidade sempre tem. Só que a gente precisa entender qual que é aquela que a gente vai atacar, e eu acho que isso está muito relacionado, né, ao potencial de resultado e também o tamanho da dor, né, no cérebro, que está muito relacionado aí com o que a Karen trouxe. Então, acho que só traria esse complemento aí. E eu também poderia complementar, eu acho que aqui a gente olha muito para o ciclo completo, né? Então, quando a gente cadastra um produto, a gente está olhando muito que o produto seja cadastrado e que ele seja publicado, mas também entender o que o consumidor final que está comprando aquele produto está esperando dele. Eu acho que se eu fosse dar uma dica para quem trabalha na parte de varejo, principalmente online, é entender o fluxo completo e ter muito bem o outcome é muito bem estruturado. Eu acho que aqui o varejo ele tem muita oportunidade, acho que tem espaço para muita coisa. O Brasil ele é muito bom nisso, assim, a gente vê outros players de mercado mundial e a gente entende quando a gente olha para a nossa solução interna ou o que a gente tem dentro do Brasil, a gente consegue inovar muito, né? A gente é muito idealizador, né? Então é uma parte bem boa. Então, eu olharia bastante, assim, para o consumidor final, né? O que o consumidor final está esperando daquela compra daquele produto. E olhar para a jornada inteira dele faz muita diferença, tá? Desde a hora de decisão de compra do consumidor final em comprar dentro da sua loja, até a logística, até como aquele produto está chegando para ele. Então, acho que dentro do Olist a gente olha para essa jornada como um todo, né, através disso a gente teve a aquisição da Pax recentemente, né, para justamente a gente fortalecer nossa logística. Então eu penso que cada vez mais o comércio eletrônico, né, que a gente vai ter cada vez mais forte dentro do Brasil, tende a fazer isso. Além disso, né, é uma grande tendência mundial, né, então a gente vê outros países aí sendo liderados comprando, tem pessoas que compram mais online do que offline, né, então acho que tem muita oportunidade. E falando nisso, né, a gente também, né, dando dicas para quem trabalha em construção de produtos de varejo, a gente também tem vagas dentro do Olist, né, então estamos contratando designers e product managers, tecnologia também, então acho que se você tá escutando a gente e se identificou com a forma que a gente constrói nosso produto, acho que é uma boa aí vocês entrarem em contato e, poxa, a gente está à disposição aí, só acionar a gente. Perfeito, Ká, bem lembrado. E eu acho que para fechar o raciocínio aqui, né, de como que funciona toda a jornada do seller, então a gente falou ali, né, como é que funciona a implementação, a parte de catálogo nele cadastrando os produtos, e aí a gente tem, depois que o seller já está rampado, né, a parte de expansão desse lojista. Então a gente tem um time todo voltado para isso, para entender, beleza, o seller ele já cadastrou o produto, ele já está vendendo, e agora como é que eu faço para ele voar aqui no list? Como é que eu faço para as vendas dele serem cada vez maiores ao longo dos meses? Então, a gente tem os times, como as meninas também falaram ali, olhando no pós-venda, cuidando, né, dos buyers, das pessoas que vão comprar os produtos dos lojistas. Então, a jornada do seller, né, aqui dentro, ela é bem longa e o nosso objetivo é que ele continue tendo sucesso por aqui e uma ótima relação de parceria, justamente no ponto que eu trouxe da gente estar sempre escutando o seller,
tanto com, né, os comentários bons quanto os comentários ruins, porque é aí que a gente consegue melhorar, né? Gostei muito de conhecer o Olist e de conhecer um pouquinho aí da área de produtos, né? De uma jornada tão importante que é a jornada do vendedor. Então, eu já gostaria de agradecer muito, muito, né? Todo o conhecimento compartilhado aqui. Bom, deixa o recado de vocês, como é que as pessoas encontram vocês nas redes sociais, como é que as pessoas podem conhecer, de repente, um pouco mais sobre o Olist também. Agora o espaço é todo de vocês. Não, legal. Então, puxando o gancho aí da Kai, da Thalita, a gente está com vagas abertas. Tá aqui na descrição do nosso podcast, a nossa página aí da GUP. Fique à vontade para já se inscrever nas vagas. E se quiser saber mais sobre o nosso dia a dia, a gente tem uma página no Instagram chamada Team Olist. Então, fique à vontade para seguir. A gente compartilha bastante de como que é o nosso dia a dia, quais são as novidades aí para o time, se vocês quiserem acompanhar. E também tem as nossas páginas, né, na rede social do Olist Store. Então, fique à vontade também para acompanhar, para saber mais dos conteúdos, também dos desafios aí que a gente vai compartilhando e das novidades que a gente compartilha por lá. Além disso, podem seguir aí a gente também no LinkedIn. A gente posta bastante novidades também. E só buscar aí pelo Olist no LinkedIn que vocês já seguem a nossa página. E se quiserem acompanhar também o meu contato pessoal, é Isabela Cassia. Então, podem buscar aí também no LinkedIn, Isabela Cassia. E aí as meninas trazem o delas também. Boa. Então, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, né, sobre alguma vaga que a gente tem aqui, ou como que a gente trabalha, se vocês querem trocar alguma ideia, também vocês podem me procurar no LinkedIn. No meu LinkedIn tá como Karine de Moraes Hidrick, que é o meu nome de casada ali, mas podem me procurar também. Me mandem ali um DM, perguntem que vocês tiverem, né, curiosidade, que eu tô à disposição de vocês, tá? Perfeito. E se vocês quiserem trocar ideia também sobre qualquer coisa que envolva o Olist, ou produto dentro do Olist, ou pesquisa com os sellers, vocês podem me procurar no LinkedIn como Karen Louise. Então, acredito que procurando pela página do Olist lá seja bem fácil a busca. Muito bom. Então, Karen, Karine, Bel, obrigada mais uma vez. Foi super legal o papo, né? As portas estão abertas aí para outras ocasiões, outros episódios. Obrigada, Ingrid. Foi muito bom fazer esse episódio com você. Imagina, é sempre um prazer. E obrigada também, meninas. Acho que foi muito rico esse nosso papo de hoje. Obrigada, gente. Boa, a gente se vê então em um outro episódio, no próximo episódio do podcast Mulheres de Produto. Valeu, até mais.